assina o acordo. O ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, astronauta Marcos Pontes. E o ministro de Estado da Saúde, Henrique Mandetta. Peraí, segura para ele fazer uma foto todo mundo. Gente, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no Ministério. Hoje é um dia, como eu falei ali, um dia muito feliz, né, para o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, assim como tenho certeza o Ministério da Saúde, né, e esse é um momento que marca essa cooperação muito necessária e muito importante entre a ciência e tecnologia aplicada, né, à saúde. O nosso ministério, como eu costumo falar, é uma ferramenta para os outros ministérios. Nós temos aqui uma caixa bem recheada, desde a parte de desenvolvimento de pesquisas, ciências, passando por desenvolvimento de equipamentos, inovações, né, e a parte de comunicações também, que é muito importante em todo esse contexto. Então, estão à disposição. Isso aí, para o Ministério da Saúde, sem o Ministério de Ciência e Tecnologia, seria muito difícil dar o segmento da conexão de todas as unidades de saúde do Brasil. Às vezes as pessoas que estão no centro-sul do Brasil, que já têm muito acesso à internet, não imaginam o quanto é difícil na região amazônica, na população ribeirinha, no Seridó, no Vale do Jequitinhonha, onde nós temos comunidades, temos inúmeros distritos rurais dentro do Brasil, quilombolas, aldeias indígenas, onde existe a necessidade de uma parceria muito próxima do Ministério de Ciência e Tecnologia para que nós possamos achar as melhores ferramentas de não só conectar, mas integrar, qualificar a informação e devolver isso para os gestores e para o cidadão que terá na palma da sua mão, num futuro breve, o seu prontuário com todas as suas informações, podendo economizar, agilizar e dar muito mais condições de atendimento à saúde sua, da sua família e de toda a sua comunidade. Vou falar daqui em um sistema integrado. Hoje... Desculpa, por favor, só fala, por favor, pedir a gente veículo. Falar seu nome e o veículo. Rafael, eu sei que você foi falado aqui de sistema integrado. Eu queria saber como já de um projeto piloto. Quantas unidades de saúde, quantos centros de atendimento já estão recebendo, trocando informações com essas plataformas e quantos pacientes já estão cadastrados, ainda que não sejam enfermos ou não? Como isso vai a velocidade de... Nós iniciamos o piloto pelo estado de Alagoas. Por que nós definimos Alagoas? Porque lá, nas equipes das unidades básicas, das equipes de saúde da família, nós só tínhamos 22% conectado. Então, você tinha um número muito grande para saber se a proposta de conexão seria boa. É um projeto de 6 meses, não mais do que isso. Em março agora a gente conclui. A gente colocou uma meta que com a proposta a gente espera estar em março com 75% a 80% de conexão em Alagoas. Aí nós vamos estressar tudo que ocorreu lá, como foram as dificuldades e as facilidades do município, do estado, aonde que a fibra ótica foi a melhor solução, aonde que teve que ser utilizado imagem satélite, conexão via satélite, conexão rádio, quais foram para a gente poder validar aqui na Câmara e lançar nacional.
Nós temos diferentes graus. O Brasil nunca a gente pode fazer um diagnóstico único do Brasil. Você vai no Rio Grande do Sul, é uma realidade, São Paulo é outra, Mato Grosso é outra, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, enfim, todos os estados do Nordeste. Então, como o SUS é um sistema municipal coordenado pelos estados e junto com a União, a gente imagina que os milhares de municípios brasileiros darão uma resposta muito rápida na conexão das suas cidades. Alguns lugares já têm 100%, outros lugares têm, como é o caso de Alagoas, 20%. Legal. E no caso você fala de 22% da população? Não, das unidades de saúde, hoje. É isso que a gente vai transformar. Tem lugares que têm menos de 20% e tem lugares que têm 100%. O que muda de um paciente que agora passa a ser atendido? A gente identificou que 94% dos atendimentos das pessoas são do Estado, por exemplo, o Estado de Mato Grosso do Sul. 94% são pessoas que se movimentam dentro do Estado. 6% são movimentos interestaduais. Então, nós facilitamos muito, porque a União vai ficar responsável pelos 6% do interestadual, para fazer essa conectividade. Você de Brasília, eventualmente está no Rio Grande do Sul, tem uma situação de saúde, o sistema vai conectar a sua base de dados que tem na União, lá no Rio Grande do Sul, para que o profissional de saúde, você, enfim, possa ter acesso. Isso facilita, por exemplo, vacina. Você precisa viajar, você precisa de certificado de vacina. Nós vamos jogar isso para digital, dentro do seu prontuário. Nós vamos usar o CPF, que é um número que vai ficar cada vez mais robusto. Com isso, a gente consegue saber se você, o cidadão, é morador da cidade A, B, C ou D. Hoje o SUS não consegue fazer, por exemplo, uma câmara de compensação. Tem municípios cuja proposta de saúde é mandar as pessoas para outra cidade. E a outra cidade fica sistematicamente reclamando, como é o caso de cidades-estados, como é o caso de Brasília. Então nós saberemos milimetricamente quem está onde, sendo atendido aonde, por quem. Até para a alocação dos recursos e para a formação de planos regionais, para dar escala econômica para a solução dos problemas das pessoas. Nós vamos enxergar o sistema. E muitas vezes o município tem uma visão somente municipal, estadual, e aqui nós vamos fazer a integração nacional. Os módulos BI, as economias de escala, a precificação de medicamentos. Então a gente imagina que isso tem uma enorme valência para a gestão, para a economia em escala, para acesso a informações, para melhor atendimento ao paciente, para o registro, controle, formação de pesquisa. Não temos no mundo país que possa vir a ter, num cenário perto, nos Estados Unidos, que é super digitalizado. Cada estado é uma realidade, uma independência, não é integrado. Então nós devemos ter aí uma base de 215 milhões de brasileiros bem integrada, isso para pesquisa comportamental, soluções, obesidade, diabetes, hipertensão. Isso abre um campo enorme para o desenvolvimento de um setor que o Brasil tem uma enorme dependência econômica. O Brasil paga, nossa balança comercial em saúde é muito negativa. A gente precisa gerar a tecnologia, a ciência aqui, e essa ferramenta é fundamental para que a gente possa fazer um bom trabalho de impacto econômico também. Ministro, Lucas, da Rádio Nacional ABC, existe uma estimativa de quanto deve ser investido para interligar todas essas unidades de saúde, ou a maioria, e sobre o prontuário eletrônico, né? Existe a previsão de quando isso pode começar a funcionar? Já tá... Nós vamos começar com o que a gente é o registro mínimo de dados. São 5 dados que serão alimentados tanto pelo sistema público quanto pelo sistema privado. Não importa se você é do plano de saúde ou se você está na rede SUS, são 5 dados que serão alimentados nesse grande repositório. Por que nós não chamamos de prontuário eletrônico? Porque ainda no começo nós não vamos colocar as cirurgias, o tempo de CTI, esse é muito mais complexo. Então nós vamos fazer 5 dados. A consulta da atenção básica consultório, o registro de quando ela foi feita, como ela foi feita e o registro das informações. A internação hospitalar, o dia que o indivíduo chega no hospital, qual é o motivo pelo qual ele está sendo internado, qual é o médico que vai ser o responsável pela internação dele, quando que ele teve a alta e se ele saiu melhorado, curado, óbito, enfim, essas informações. É um resumo do período da internação hospitalar. Os medicamentos que ele recebe do SUS, ou que as farmácias populares os entregam, né? E as vacinas, o histórico vacinal desse indivíduo.
Com esses 5, isso daí é um chassi, isso é um kit mínimo. Com o tempo nós vamos aumentando o tamanho dessa enorme carreta, vamos dizer assim. Nós vamos começar com um carro pequeno e vamos chegar num delta de tempo através da Câmara Técnica, do apoio do MCTIC, do apoio dos laboratórios, gradativamente colocando a robustez necessária para a gente um dia chamar de prontuário eletrônico. A gente estima num delta de tempo, o Jackson pode te dar os números melhores, mas a gente deve investir de 4 a 6 bilhões para a gente poder fazer o projeto como um todo. Quantos anos? Ele tem um delta de 5 anos. Sobre a privacidade desses dados. Lei de segurança de dados. Ela não pode ser feita sem a lei de segurança de dados e a parametrização que já é feita de segurança de dados de criptografia e reserva de dados e acesso. Ministro Isabela Macedo, do Jornal Globo. Aproveitando essa resposta que o senhor deu, como é que esses vestíveis colheriam as informações? Como é que os cidadãos poderiam autorizar e quem teria acesso a essas informações colhidas? Essas informações são de propriedade do cidadão. E teria que alterar a lei de proteção de dados? Não, como é que seria não, seguindo a lei de proteção de dados. Ela é de propriedade do cidadão. Agora, em quais casos? Um caso de emergência, pessoa desacordada, politraumatizada, entrou dentro de um hospital, mesmo assim existem níveis de segurança e biossegurança para poder fazer acesso. Mas ela é basicamente o seu prontuário nas suas mãos. Você vai ao médico, você autoriza o médico, se ele pede autorização, se o paciente, se a pessoa autorizar, é dado acesso, senão não. E acesso é dado ao médico para poder fazer a avaliação, não é dado, por exemplo, ao... Tem graus de acesso, tem graus de acesso. Tem graus de acesso, para agente comunitário de saúde. Ele tem um grau de acesso que significa na comunidade dele, o endereço, as casas, a ficha que ele preenche, aquilo é um grau de acesso. Então ela é toda escalonada de acordo com o que é padronizado. Isso evitaria de uso comercial, por exemplo, grandes operadoras usarem isso de... Totalmente porque o banco de dados é coordenado, organizado, quem faz a organização das metodologias BI de informação é a União. Tá bom, gostaria de saber como é que, olhando o plano de IoT como um todo, quais outras câmeras estão em funcionamento, o que tem pela frente? Nós temos mais 3 câmaras em funcionamento. Uma Indústria 4.0, Cidades Inteligentes 4.0 e Agricultura 4.0. E é interessante notar que isso é um sistema. E por que isso é importante? Sendo um sistema, existem ferramentas no sistema que podem ajudar a todas elas e podem fazer o cruzamento, inclusive, de ajuda. O Ministério é uma caixa de ferramentas. Então, se você pensar em termos de inteligência artificial, como que a inteligência artificial pode ajudar nessa questão de internet das coisas e na aplicação em cada uma dessas áreas, por exemplo, imagine, pensando um tanto mais para frente, mas imagine que pessoas com doenças crônicas, por exemplo, possam ter sensores e esses sensores monitorarem a saúde ou algum aspecto da saúde dessas pessoas 24 horas, 7 dias por semana. E em qualquer momento em que essa pessoa entre em algum estado, que eu não sou médico, mas em algum estado ali que levante qualquer alerta com relação àquilo, o sistema como um todo pode ir prestar um socorro para aquilo lá. Ou inteligência artificial sendo aplicada na análise de dados, de forma que você tenha um monitoramento ou no início de alguma epidemia, alguma situação que exija certa atenção, aí você já tem um alerta antecipado através de inteligência artificial, ou mesmo análise de dados como um todo, para gerar, como o ministro falou, de dados de BI, etc., já com um tratamento de dados superior, esse Big Data já tratado com inteligência artificial. Então, tem muitas aplicações que nós podemos fazer e incluir nesse sistema que certamente vão ajudar a tomada de decisão de uma forma muito mais factual, ou seja, baseada em dados realmente, para que nós tenhamos mais precisão, mais economia, mais eficiência dentro do governo. Eu fiz um documentário sobre ontem foi divulgado o boletim sobre o coronavírus. O professor não estava ontem no boletim, na divulgação. Eu queria que o seu comentário. Todo dia vai haver. Todo dia vai haver. Todo dia às 16 horas vai ter o boletim. O ministro
eu estive presente e fiz quando houve a mudança do nível de perigo iminente. E todo dia vai haver naquele dia da entrevista coletiva, não sei se o Valor estava lá, estava presente, mas não sei se percebeu a hora que eu falei. Até segunda-feira, o protocolo era: pacientes suspeitos seriam aqueles que estavam em deslocamento da província de Wuhan. Então, nós só seguimos as orientações científicas. A gente não tem direito nessas horas de duvidar de A, de B ou de C. A gente segue a Organização Mundial de Saúde. Na terça-feira, ela mudou e recomendou que se entendesse qualquer caso da China. Então, pessoas que vinham, por exemplo, de Pequim, não eram considerados suspeitos. Até segunda-feira. Na terça-feira, eu avisei na coletiva, vai haver um aumento do número de casos suspeitos. Porque antes nós estávamos falando de suspeitos de uma cidade de 12 milhões de habitantes e agora nós estamos falando de suspeitos de um país de 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. Não há nada diferente do que a gente já esperava. Não temos ainda nenhum caso confirmado no Brasil. Entendo que possa podemos ter, a probabilidade é grande que tenhamos. Vírus, eles se comunicam. Agora, cada vez mais a ciência vai se apropriando de como é o comportamento do vírus e assim que a gente tiver o conjunto oficial de comportamento, eu acho que a população vai ficar muito mais segura, muito mais tranquila em relação a como é o comportamento do vírus. Algum novo caso suspeito que o senhor pode antecipar para a gente? Não, os suspeitos são os que estão no boletim, são 9 casos. Algum novo do último boletim até agora? Não. O Ministério estuda Eu só me pauto pelo boletim também. Tá bom, Ministro, o Ministério estuda trazer cidadãos que moram na China, em algum país atingido? Não, porque essa doença ela não é uma doença em que você tenha um tratamento diferente aqui ou lá. Aliás, provavelmente eles devem estar melhor até porque estão vivendo o problema. A letalidade é muito baixa. Ela é abaixo de 2% e ela parece que está sendo muito mais de pacientes com idade, comorbidade, imunossuprimidos. Então, mas a gente quer aguardar primeiro o conjunto, até para as pessoas, porque tem gente hoje achando assim que o mundo vai acabar. Calma, é muito mais, eu estou vendo assim, a gente espera, a gente é mais otimista, que a gente está vendo muito mais, às vezes, um grande temor, né? uma coisa mais de medo do desconhecido, e é normal, né? O nosso instinto de preservação à vida, um inimigo invisível que pode pegar meu filho, minha mãe, meu pai, e isso traz muita ansiedade, mas calma, a gente tem visto já, a gente já tem histórico de epidemia, já teve 3 vírus incidentes, tivemos a SARS em 2002, tivemos H1N1 em 2008, 2009 aproximadamente, tivemos MERS em 2014, e provavelmente, lá no antigamente, nos anos 60, 50, 70, vírus surgiam, vírus andavam e nós não tínhamos tecnologia para detectar. Hoje em dia nós temos a tecnologia para detectar. Então, isso é bom, porque dá tempo da humanidade antever, isso melhora a expectativa de vida de todo mundo, isso faz a ciência correr atrás. Hoje a gente tem uma corrida por um teste diagnóstico, hoje a gente tem uma corrida por vacina, hoje a gente tem uma série enorme, as pessoas olham assim, o PIB vai cair, mas tem uma enorme gama de conhecimentos que virão de aprendizado, que vão fazer a humanidade viver melhor, viver mais, poder ter mais tempo para curtir filhos, netos e bisnetos. Tá bom, Marcão?